Mas, Renata, o importante de tudo isso é ele chegar, ele tem que ganhar. Com o time que ele tem, ele reclamava tanto no Corinthians que não tinha time, que não tinha elenco, que muitas vezes sofria com as lesões, mas no Flamengo ele não pode dar essa desculpa, né? Porque o Flamengo tem o elenco, tem bons jogadores que são titulares. Saudações rubro-negra para a maior torcida do mundo. Nação, vamos ver aí o pessoal do Jogo Aberto, a equipe do Jogo Aberto, falando sobre as perspectivas do time do Flamengo para 2023, sobre o time do Flamengo e a declaração de Everton Ribeiro sobre Vitor Pereira, para o choro deles, porque criticaram tanto o Vitor Pereira e falaram que os jogadores se comunicaram com os jogadores do Corinthians para reclamar do Vitor Pereira, mas pelas declarações iniciais dos líderes do grupo, como Everton Ribeiro e Davi Luiz, a gente vê que as coisas podem ser diferentes. Muita sorte para eles. Vamos ver o vídeo. Everton Ribeiro falando sobre Vitor Pereira, seu novo comandante. Boa sorte. A expectativa é muito boa, né? Um treinador que já está há um ano no futebol brasileiro, já conhece a nossa equipe também, já jogamos contra. Então, a gente espera que ele possa chegar, se adaptar o mais rápido possível. Do que precisar da gente, a gente vai estar podendo ajudar. Que a gente faça um grande ano e o melhor de tudo e o maior é o Flamengo, porque é por eles que a gente está ali fazendo o melhor. Bom, de Everton para Everton. Everton Guimarães, quero saber a sua opinião sobre essa chegada do Vitor Pereira. Vai falar mal do comandante? Você acha que o Everton Ribeiro vai falar que tá triste, que não é legal? Mas ele falou ali que o Flamengo tá acima de tudo. Boa tarde, irmão mineiro. Boa tarde, minha irmã. Um abraço a todos. Não vai falar mal, não. Eu acho até que são situações completamente que precisam ser separadas, são com situações distintas. Ficar de bem com o chefe é muito bom. Passado todo esse período de turbulência, Renata, o Vitor Pereira, depois da negociação e da escolha, ele vai dirigir uma seleção. E o que a gente estava dizendo aqui... aliás, nós dissemos aí na semana passada, né, nos programas de quinta e sexta, o Vitor Pereira, o grande problema foi a condução da situação. Agora, quem ganhou muito com tudo isso foi ele. Foi um ativo institucional importante para o nome dele, para a carreira dele, para o rótulo dele, porque no Corinthians ele não ganhou nada. Ele conquistou a torcida pelas atuações, pela maneira de conduzir as coisas ali, mas ali criou-se um falso rótulo de ser um cara, né, muito ponta firme com o Corinthians e tal. E aí, no final das contas, ele demorou demais para resolver e acabou fechando com o Flamengo. É um direito dele de escolha, mas é um direito do torcedor de ficar pistola com ele, dos diretores do Corinthians também ficarem e tal. Agora, no Flamengo, não. No Flamengo, ele tem que ser muito bem recebido, como será pelo Everton Ribeiro e pelos demais. A expectativa do Vitor Pereira, que é um bom treinador, é a melhor possível no Flamengo, porque ele vai treinar um time que é uma seleção e que disparado o melhor elenco do continente, Renato. Agora tem um detalhe, a gente sabe que realmente ficou horrível, porque sai de um time que estava acabando o contrato mesmo. Era só ficar quietinho, esperar acabar o contrato, ninguém falaria absolutamente nada. Mas quando você alega que deixa uma equipe por causa de um problema familiar, e isso é dito pelos jogadores, pelo presidente, por todo mundo, aí ficou uma história de que alguém está enganando alguém, né? Isso a gente sabe que aconteceu. Mas agora... ele está pensando no Flamengo, vai ter um time realmente qualificado, tem jogadores da seleção brasileira, tem jogadores do banco de reservas que também fazem sombra aos titulares. O Flamengo ainda nem contratou e eu disse para o Denilson que eu imagino, viu, Assunção, que ele está esperando o Vitor Pereira chegar para indicar alguns nomes, até porque o técnico tem que ter participação nisso. Exatamente, o técnico tem que ter a confiança de jogadores que ele traz, né? Mas, Renata... o importante de tudo isso é ele chegar, ele tem que ganhar. Com o time que ele tem, ele reclamava tanto no Corinthians que não tinha time, que não tinha elenco, que muitas vezes sofria com as lesões, mas no Flamengo ele não pode dar essa desculpa, né? Porque o Flamengo tem o elenco, tem bons jogadores que são titulares e bons jogadores que são reservas. Então, ou seja, ele tem que chegar e ganhar, porque senão vai ficar difícil para ele. Agora, Sgarbi, a gente vê que o Flamengo tem uma coisa desde o Jorge Jesus com os técnicos portugueses. Tentou o Paulo Souza, chegou, era telão, lembra na história do treinamento, era tudo diferente.
Não deu certo, aí veio o Dorival, fez um feijão com arroz, organizou as coisas e aí ganhou 2 títulos importantíssimos. E agora o Vitor Pereira vai começar com pré-temporada, já conhecendo o Flamengo, provavelmente estudou muito o Mengão por causa da Copa do Brasil, mais do que o Campeonato Brasileiro e outras competições. Então, realmente, ele tá com a faca e o queijo na mão para fazer um grande trabalho. E a questão principal é ele não inventar. Por exemplo, ele inventa lá de Pedro e Gabigol não conseguem jogar juntos, depois do trabalho perfeito que o Dorival fez, que foi um pouco, querendo ou não, o que o Paulo Souza fez, né? Que ele quis colocar o Everton Ribeiro de ala, quis mexer muito. Pra mim é essa a questão, e a segunda também é saber gerir o elenco, porque ele tá agora com um time, o Corinthians tudo bem, tinha Renato Augusto, mas que é um cara bom de grupo pra caramba, tinha o Yuri Alberto, bom jogador, Roger Guedes, que já teve uma intriga, lá ele vai ter Gabigol, vai ter Pedro, vai ter Arrascaeta, vai ter muitos craques assim, né? Jogadores que jogaram até a Copa do Mundo, alguns deles. Então ele tem que saber gerir esse elenco também. Mas tem tudo pra fazer um bom trabalho, se ele não inventar muita moda assim, se colocar, seguir minimamente o que o Dorival já fez, ele tem tudo pra se dar bem no Mengão. E o Flamengo, por exemplo, já acaba de renovar o contrato do Davi Luiz, Ronaldo. Agora eu fico pensando como é que foi a conversa do Marcos Braz e do Rodolfo Landim com o Vitor Pereira. O que será que eles pediram para ele? Eu acho que a princípio foi como é que estava a sogra dele, né? Antes de qualquer coisa. Começou pela sogra. Antes de conversar, né? Como é que você tá, beleza? E a sogra? Tá bem, tá bem. Agora, a verdade, Renata, é que nós vamos ver como é que vai se comportar também o grupo, né? Porque aqui o Roger Guedes estava indo bem, jogando bem, e num treinamento que ele não teve intensidade, ele tirou o Roger Guedes da partida, né? Eu quero ver se ele vai ter peito de fazer isso lá no Rio também, com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton, com a Arrascaeta, porque lá, ainda mais nessa época de janeiro, fevereiro, na sombra, às 7 horas da manhã, bate 45 graus. Quem jogou lá sabe, Danilo sabe. E os paulistas sofrem muito lá. Então, com esse calor, essa intensidade que ele quer no treinamento, ele não vai ter tanto assim, né? Ele não vai poder sacar e mexer no time. Acho que é a única preocupação que tem, porque o elenco é forte, é o que vocês estão falando, é uma seleção praticamente. Agora eu queria ouvir se o Everton Guimarães vai repetir o que ele falou na mesa do almoço, quando a gente estava na confraternização. O que ele disse? Que ele falou que o Vitor Pereira era um Sampaoli. É isso aí, nação. A gente viu aí o vídeo do pessoal do Jogo Aberto falando sobre a perspectiva que temos em relação ao Vitor Pereira. Eu acho o Vitor Pereira um bom técnico, acho que ele vai ajudar a agregar muito pro time do Flamengo. Acho que a saída do Dorival foi conduzida de forma errada, mas pelas partidas que o Flamengo vinha fazendo no final do ano passado, acho sim que a saída do Dorival tem justificativa, só que foi conduzida de maneira errada. Eu acho que com o Vitor Pereira a gente vai ganhar muito em relação a atividades dele no jogo. Eu acho que o Vitor Pereira tem uma inteligência que pode agregar muito a mudar o jogo durante a partida, coisa que eu sentia que faltava um pouco no Dorival Júnior. Eu achava que o Dorival às vezes demorava a mexer, tomou decisões erradas no Brasileirão de manter o time reserva em jogos que poderia botar o time titular para jogar, mas eu acho que o Vitor Pereira pode agregar muito ao time do Flamengo. Vai depender como vai ser o início dele, é o que vai dizer tudo, porque no Flamengo, como a gente sabe, é pressão o tempo todo, ainda mais quando a gente sabe que tem 3 finais pela frente logo no início do ano. Pouco se fala da Recopa Sul-Americana, mas também será um grande jogo. O time do Independente Del Valle é um time bem treinado, tem jogadores experientes, a gente já enfrentou ele nessa mesma competição e o estilo de jogo deles não mudou muito de lá daquela competição de 2020 para cá. O time deles continua jogando muita bola, seguindo a mesma filosofia de jogo de passe, toque de bola, aproximação, e quando você pensa que não, eles saem na cara do gol. Mas a gente tem mais time do que o Independente Del Valle, e se o Vitor Pereira conseguir encaixar o estilo de jogo dele no Flamengo, eu acho que a gente pode decolar esse ano. Nação, em relação ao que o Vitor Pereira, ao que o Everton Guimarães e o Marcos Assunção falou, eu acredito que seja um pouco isso também. Os jogadores e o treinador só é bom quando tá ganhando.
E no Flamengo, a gente sabendo a pressão que tem, se ele iniciar perdendo, pode ficar muito difícil para ele, até porque eu não acredito nessa diretoria em segurar treinador, em segurar pressão. A gente já viu que por muitas vezes o Marcos Braz segurou até esticar a corda, mas tem uma hora que a corda arrebenta. A gente não pode também entrar naquela que aconteceu com o nosso rival, o Atlético Mineiro, de segurar o treinador e quando vê o ano já está perdido. Então a gente tem que saber dosar essa parte também. Nação, em relação a mais notícias do Flamengo, ontem saiu a informação do Vene Casagrande que o goleiro Rossi, Agustin Rossi, assinou, já está apalavrado com o Flamengo. Tá? Já acertou todos os moldes do contrato, em relação a tempo de contrato, parece que são 4 anos de contrato. É um goleiro experiente, só que eu, na minha opinião, não acharia que seria o goleiro ideal para ser reserva do Flamengo. Rossi é um bom goleiro, não acredito que ele seja um bom goleiro, mas nós temos que ter um goleiro seguro para quando o Santos não tiver no gol, a gente ter um goleiro que possa suprir de forma muito próxima do que o Santos faz. E eu gosto muito de acompanhar o futebol alemão, o futebol europeu, futebol argentino. Eu vi muito jogo, principalmente do Boca, River e Racing, e eu particularmente não gosto do jogo do Rossi, porque ele tem uma deficiência desde a época que ele foi revelado. Ele nunca conseguiu suprir essa deficiência, que é o seguinte: ele espalma muitas bolas para o meio da área. E isso aconteceu muito. O Boca já tomou muito gol por bolas espalmadas para o meio da área do Rossi. Por mais que tenha uma bola que realmente é muito difícil de defender, o ideal é jogar ou a bola para fora ou jogar a bola para o lado. Ele espalma muito a bola para dentro da área. E a gente já foi eliminado 2 vezes por conta de goleiro que espalmou bola para dentro da área. A gente lembra muito bem o Thiago contra o Cruzeiro, e o Santos e o Hugo, que também já cedeu esse tipo de jogada para outros adversários. Nação, ontem à noite o paparazzo rubro-negro deu um furo de informação. Ele conseguiu pegar Marcos Braz e representantes de Douglas Costa conversando e jantando junto. O que isso significa ainda não sabemos, mas as últimas informações que têm saído na mídia é que Douglas Costa pode sim reforçar o Flamengo. Particularmente acho uma coisa muito ruim. Douglas Costa tem um histórico enorme de contusão. Acho que, se tiver bem, pode sim agregar, mas se vier para poder acompanhar o Rodrigo Caio no departamento médico, não vai adiantar muito. Vai ser mais um desfalque, mais um custo, ainda mais agora que conseguimos baixar a folha, se desfazendo de atletas que já estava saturado no elenco. Era a hora de renovar o elenco e botar jogadores mais jovens para agregar para esses jogadores experientes que já temos no elenco. E para a chegada do Douglas Costa, eu acho que para ele chegar, o Marinho teria que sair para poder dar oportunidade. Para ter Marinho e Douglas Costa, eu acho que não seria uma boa para o Flamengo. Nação, esse foi mais um vídeo do Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Um abraço para vocês. Comente, compartilhe, se inscreva, acione o sininho, ajude nosso canal a crescer. A gente vai passando informações, a gente vai bater um bate-papo mais para frente, vamos fazer uma live. Nesse momento não dá para mim, porque eu estou muito agitado pelas questões de final do ano e meu outro trabalho. Mas mais pra frente a gente vai conseguir fazer um bate-papo ao vivo pra gente trocar uma ideia, beleza? Um abraço, até a próxima.